E aí, tudo fantástico com você? Imagine um mundo com grandes máquinas voadoras movidas a diesel, ou então em que a Grande Depressão nunca aconteceu, ou ainda que a Segunda Guerra Mundial ainda não acabou. Vem conhecer o mundo do dieselpunk depois da vinheta. Ao lado do cyberpunk e do steampunk, o dieselpunk é uma das principais manifestações dessa literatura punk, essa literatura que trata do retrofuturismo. E o que a gente vai observar é que, semelhante a outros casos da literatura, aparece primeiro um corpo de obras, um corpo de influências, e depois aparece alguém para poder cunhar, para poder batizar essa literatura. No caso aqui do dieselpunk, a gente vai ver que o termo nasce em 2001 por meio do designer Lewis Pollock para descrever o seu RPG Children of the Sun. E para começo de conversa, a questão é o seguinte: quando acaba o steampunk e começa o dieselpunk? Já que o dieselpunk, a gente pode dizer, é uma sucessora cronológica do steampunk. Para o escritor Scott Westerfeld, autor de Leviatã, esse ponto inicial é marcado pela questão das grandes guerras, sendo que a Primeira Guerra Mundial, o início dela, marca o final da era steampunk e o começo do steampunk. E por que isso? Para o autor, para o Scott Westerfeld, a Primeira Guerra Mundial mostra uma mudança de tom na perspectiva da ciência, quando a modernidade de fato nasce, no sentido de que você adquire uma atmosfera mais dark, uma atmosfera mais negativa sobre os rumos da sociedade. Particularmente, do meu ponto de vista, eu gosto de localizar esse início, esse marco, não em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, mas sim em 1912, quando acontece o naufrágio do navio Titanic. E por que isso? Porque o navio Titanic, movido a vapor, tinha era um símbolo da época, do auge da ciência, do auge do progresso da humanidade. E o que aconteceu é que esse ápice da tecnologia não aguentou 3 horas no mar após se chocar com o iceberg. Então, o naufrágio do Titanic, ele marca uma cisão, marca uma ruptura nessa perspectiva de que a ciência poderia resolver tudo. Marca também o fim do período chamado da Belle Époque, quando você tem essa aplicação da ciência em benefício da humanidade. Então, ou seja, tanto seja o naufrágio do Titanic, no meu ponto de vista, ou como também no começo da Primeira Guerra Mundial, do Scott Westerfeld, a gente tem aí esse final do período steampunk, mais otimista, vamos dizer assim, e o começo de uma era mais dark, mais pessimista do dieselpunk. A partir daí, a gente pode dizer que o dieselpunk compreende esse período histórico que vai do início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, até os anos 50. Dentro desse período histórico, é comum apontar 2 tendências no dieselpunk. Uma que vai do começo da Primeira Guerra Mundial, em 1914, até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, e a outra que vai também do início da Primeira Guerra Mundial, mas avança até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e chega nos anos 50. A primeira tendência, chamada Otensian, em homenagem ao propositor desse termo, que é o editor Nick Ottens, traz uma visão mais positiva, mais otimista dos rumos dessa sociedade dieselpunk. É um mundo em que a Grande Depressão do final dos anos 20 e começo dos 30 não aconteceu, e traz o mundo decorado com a arte decor. Por conta disso mesmo, essa tendência também é chamada às vezes de decopunk. A outra perspectiva, chamada de Pyecraftian, recebe o nome em homenagem a Pyecraft, uma das primeiras pessoas a propor o verbete dieselpunk na internet. E nesse caso nós temos mundos onde a Segunda Guerra Mundial não acabou, que pode trazer narrativas ambientadas em um mundo pós-nuclear, e que avança até o início dos anos 50, já trazendo elementos do começo da era da televisão. Tanto no primeiro caso, o Otensian, quanto no segundo, o Pyecraftian, a gente vai observar elementos constantes do dieselpunk relacionados à arte, à música e também à literatura e o cinema desse período, que vai da Primeira Guerra Mundial até o começo dos anos 50. Então é comum no dieselpunk aparecer elementos de expressionismo, arte decor, cubismo, dadaísmo,
futurismo, surrealismo, o blues, o jazz, o cabaré, a literatura simbolista, a pulp fiction e o noir. Fora do universo da literatura, a gente encontra expressões do retrofuturismo no universo dos games, como em BioShock, que também pode ser lido como Biopunk, e na série Wolfenstein, como no game Return to Castle Wolfenstein e também Wolfenstein The New Order. No cinema, essas influências de dieselpunk podem ser achadas desde lá de seriados pulps antigos, como Rocketeer, e em produções mais recentes do século XXI, como Capitão Sky e O Mundo do Amanhã. E falar também que o dieselpunk também marca a presença na literatura brasileira. Esse é o caso aqui dessa coletânea da editora Draco, aqui Dieselpunk, que traz relatos que focam bem nessa questão da Belle Époque brasileira. Obra essa aqui organizada pelo escritor, pesquisador da ficção científica brasileira, Gerson Lodi Ribeiro. Então fica a dica. Livro grossinho, bastante narrativas, que traz a imaginação reimaginada do dieselpunk no contexto brasileiro. E no próximo vídeo da série Mundo Punk, ao invés de eu avançar, eu vou retroceder. Eu vou falar do Clock Punk. Se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça de deixar sua curtida, lembra de assinar o canal. Se não faz parte ainda do grupo do Fantástico Curso lá no WhatsApp, olha o link aí também na descrição. Fica o convite mais uma vez. Obrigado pela sua presença e até a próxima.